Meus queridos, como é bom estarmos aqui neste terceiro domingo de Páscoa, meditando com vocês o Santo Evangelho que nos inspira nesse domingo. E que Evangelho nós temos hoje? É extraído de João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Venha comigo e Frei Alberto Madi, refletimos juntos. Quando Jesus ressuscitado se manifestou aos seus discípulos, ele os enviou. Ele disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ide e testemunhai o amor de Deus pela humanidade, pleno, total e incondicional. Mas, aparentemente, os discípulos não entenderam ou não desejam ir e manifestar esse amor. E, de fato, o que acontece com os discípulos? Voltam às suas ocupações habituais. É o que nós vamos ler agora no capítulo 21 do Evangelho segundo João. E vamos começar pelo primeiro versículo desse capítulo 21, que diz: Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Fecha aspas. Ora, é a terceira vez que Jesus ressuscitado se manifesta. O número não deve ser entendido de forma aritmética e matemática, mas significa a completude, a plenitude das aparições, 3 vezes, das experiências de Jesus ressuscitado. Continuemos. No versículo 2 do capítulo 21 de João diz assim: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Natanael, só para a gente saber, é o último dos discípulos chamados por Jesus. O evangelista quer chegar ao número 7, que indica a totalidade dos discípulos. Então, nessa praia não estão todos os discípulos de Jesus. Estão mais ou menos 7, indicando que está ali o grupo necessário para essa manifestação de Jesus. A terceira e última manifestação dele. No versículo 3, diz assim: Simão Pedro lhes disse, eu vou pescar. Eles responderam, nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Fecha aspas. Pedro ainda continua em seu desejo de ser o líder. É ele quem toma as decisões. É uma característica do Evangelho que os discípulos, nos momentos difíceis, nos momentos de crise, em vez de estarem com Jesus, estejam com Simão Pedro. E os resultados são catastróficos. Jesus havia dito, sem mim nada podeis fazer. E disse que vem a noite quando ninguém poderá trabalhar. Mas os discípulos ainda não entenderam isso. Tentam pescar à noite, tentam pescar sem Jesus, tentam ser igreja sem Cristo. Vamos ver aonde isso vai dar. Agora vamos ler o capítulo 21, sempre, de João, versículos de 4 a 6, que diz: Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes, filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam, não. Ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Fecha aspas. Eis então a ação paciente de Jesus, que renova o seu convite à missão. E aqui diz que é pela manhã, na aurora, portanto, quando a luz já começa. E a luz é a imagem de Jesus. Filhinhos é um termo cheio de doçura, ternura e delicadeza que Jesus Cristo emprega. Vós tendes alguma coisa de comer? Literalmente de Jesus Cristo. Vós tendes algum pão ou algo para colocar no pão? É isso que Jesus Cristo pergunta. Grande quantidade, literalmente, é uma multidão. Diz que se pescou uma multidão de peixes. Este termo multidão é importante, porque o evangelista o usou no capítulo 5, no episódio da cura no templo de Jerusalém, na piscina de Betesda, quando havia uma multidão de cegos, coxos e paralíticos que eram os excluídos, os marginalizados. O que o evangelista quer dizer? Ora, que a missão do grupo de Jesus deve ser dirigida aos excluídos, aos marginalizados, aos rejeitados pela sociedade, aos que são alienados da sociedade. É lá que a pesca será abundante. Nunca podemos nos esquecer disso. Prosseguindo, leiamos agora os versículos 7 a 8 do capítulo 21 de João, que dizem assim:
Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente uns 200 côvados, 100 metros. O discípulo a quem Jesus amava, diz esse texto, o discípulo anônimo, que continua sua presença em todo este seu evangelho, né? Ele tem a experiência do Senhor e, por isso, ele imediatamente o reconhece. Apertou a túnica na cintura, se diz de Pedro, literalmente cingiu a túnica, o que significa uma atitude de serviço, como Jesus, quando começou a lavar os pés dos seus discípulos, também se cingiu com uma toalha, porque ele estava nu. Pedro estava nu, diz o evangelho de hoje. É estranho que o discípulo que estava nu coloque seu manto e depois se jogue na água. O evangelista está naturalmente dando um significado figurativo a tudo isso. Pedro estava nu porque não tem o distintivo do serviço de Jesus, porque é o serviço que torna alguém discípulo de Jesus. Prosseguimos. No versículo 9 do capítulo 21 de João diz assim: quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima e pão. Fecha aspas. Este fato do pão e do peixe lembra a partilha de pães e peixes, que é uma imagem da Eucaristia, lá em João 6, quando se fala da multiplicação dos pães. Prosseguindo, os versículos 10 a 12a dizem assim: Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E, apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde e comei. É a delicadeza de Jesus, que se propõe como aquele que oferece a vida, como aquele que propõe esta vida abundante que a pesca prefigura. Prosseguindo agora o versículo 12b e a 14 dizem o seguinte: nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Fecha aspas. No amor que se torna dom, percebe-se a presença do Senhor. Estes de Jesus são os mesmos gestos que os evangelistas colocam na ceia eucarística. Tomar o pão, partir, distribuir. A Eucaristia é o alimento que restaura e comunica força. Prosseguindo, leiamos agora os versículos de 15 a 16a. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Fecha aspas. E é neste ponto que o evangelista finalmente resolve o problema de Simão Pedro, o traidor de Jesus, lá no Sinédrio. Quando Jesus conheceu Simão, neste evangelho, Jesus não o convidou a segui-lo. Basta ir lá em João capítulo 1, de 35 a 42, para verificar isso. Então aqui está o mais recente confronto dramático entre Jesus e esse discípulo. Filho significa discípulo. Jesus chama Pedro de filho de João, quer dizer, filho de João Batista. E Pedro permaneceu com a ideia de João Batista. E ele responde: sim, Senhor, sabes que gosto muito de ti. Mas Jesus perguntou se ele o ama. Em grego é o verbo agapau. Ele sabe que não pode responder que o ama. Na verdade, ele diz que gosto muito de ti, que é o verbo filéo. Eu gosto muito de ti. Mas Jesus aceita a resposta de Pedro e diz: apacenta meus cordeiros. Ou seja, os cordeiros representam os elementos mais fracos e frágeis da comunidade.
Então, Pedro é destinado a apacentar esses mais fracos, esses mais frágeis. E Jesus volta à carga. 2 vezes Jesus pergunta se Pedro ama, e 2 vezes ele responde que gosta de Jesus. Isso é interessante. No capítulo 21, versículo 16b a 17a, nós lemos assim: Jesus lhe disse: pastoreia minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Fecha aspas. O número 3 para o pobre Simão lembra sua traição com o canto do galo. 2 vezes Jesus lhe perguntou: tu me amas? E 2 vezes Simão respondeu: eu gosto muito de ti. Agora, pela 3ª vez, Jesus o pressiona e diz: tu gostas muito de mim? Aqui está finalmente o colapso de Simão. Pedro ficou entristecido. Finalmente chegou a hora da tristeza bater nele. Não foi no momento da traição. Foi nessa 3ª pergunta de Jesus: tu gostas muito de mim? Justamente ele, que pensava que se conhecia melhor que Jesus, quando Jesus disse: esta noite todos vós escandalizareis por minha causa, Pedro disse: mesmo que todos se escandalizem por causa de ti, eu jamais me escandalizarei. Ele achava que se conhecia melhor do que Jesus. Agora, finalmente, Pedro admite: Senhor, tu sabes tudo. E vamos agora ao término deste evangelho deste domingo. Capítulo 21, versículos 17b até o 19, onde lemos: Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás os braços e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para dar a entender com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E acrescentou: segue-me. Fecha aspas. Pedro seguiu Jesus pensando que estava seguindo um líder vitorioso, o Messias triunfante. Jesus, em vez disso, o faz entender que segui-lo significa passar pela ignomínia, pelo desprezo, pela cruz. Agora, finalmente, este discípulo compreendeu e aceitou este convite de Jesus. Pela primeira vez, Jesus convida Simão a segui-lo, justamente no final do Evangelho. Quando, finalmente, entendeu que seguir Jesus não prevê um caminho de honras, sucessos, poder, mas de amor e serviço e também de humilhações e sofrimentos, só neste momento Jesus diz a Pedro: segue-me. Pois bem, agora eu apresento a vocês uma reflexão minha particular à luz daquilo que Frei Alberto Madi acaba de nos dizer. E vamos começar com uma epígrafe, com um pensamento, como eu sempre faço. Agora, esse pensamento é do grande pastor batista norte-americano, líder na defesa dos direitos dos negros no seu país, Martin Luther King Jr. Ele tem uma frase muito bonita que dizia o seguinte: todas as pessoas podem ser grandes, porque todas podem servir. Não é preciso ter um diploma universitário para servir. Não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir. Basta um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor, diz Martin Luther King. Pois bem, meus queridos, este evangelho foi escrito verdadeiramente para nós. Sim, pois tal como a comunidade do autor deste 4º evangelho, sentimos também hoje um grande fracasso em nossas atividades de evangelização. Há uma grande indiferença na sociedade. A maioria das pessoas não quer nada com nada. Não gosta de compromissos, reuniões, atividades, encontros. As nossas redes de pesca também saem das águas vazias, sem nenhum peixe, em muitos casos. As lideranças envelhecem, se cansam, desanimam e desistem.
Está complicado despertar, fazer surgir novas e boas lideranças em nossas comunidades cristãs nos tempos de hoje. A grande pergunta é, sem dúvida, como sustentar e reanimar a nossa fé em Cristo, o nosso seguimento dele. Assim como os discípulos que se encaminhavam para a aldeia de Emaús não viam Jesus com eles, lá em Lucas capítulo 24, esses discípulos junto ao mar de Tiberíades, aqui em João, também não conseguem ver Jesus. Essa, aliás, uma das piores consequências de nossa crise religiosa atual. Não conseguimos mais experimentar, ver Jesus em nossas vidas, em nosso cotidiano, em nossas atividades eclesiais. Como muito bem nos recorda o biblista espanhol Pagola, que diz assim: preocupados em sobreviver, como igreja, constatando cada vez mais a nossa debilidade, não nos é fácil reconhecer entre nós a presença de Jesus ressuscitado, que nos fala a partir do Evangelho e nos alimenta da celebração da ceia eucarística, diz Pagola. Aquilo que se passa com Pedro, com São Pedro, ilustra muito bem qual é a saída, qual é a solução para essa situação que vivemos. Vejamos. Primeira constatação que fazemos à luz desse texto do Evangelho. Primeiro, temos, sem alguma dúvida, um líder autêntico em nossa igreja, o qual é Pedro. Ele recebe um mandato de ser o pastor cuidadoso e vigilante do rebanho de Cristo, que é a igreja. Segunda conclusão. A figura de Pedro destaca-se em meio dos demais apóstolos, sinal que a igreja primitiva sempre viu nele um líder para a comunidade dos seguidores de Jesus. Portanto, ouçamos o Papa, sigamos suas recomendações, acolhamos seus conselhos e testemunho. Ele é Pedro entre nós hoje. Terceira conclusão, terceira iluminação que esse texto do Evangelho nos fornece hoje. O papado não está vinculado ao poder, mas ao amor. Somente após confessar por 3 vezes que amava Jesus, Pedro é confirmado em sua missão de apacentar o rebanho cristão. O encargo de Pedro está vinculado ao seu amor por Cristo. Sem esse amor, nada há sentido. Quarto, finalmente, o mais importante. Ao final do diálogo com Pedro, Jesus lhe diz pela primeira e última vez: segue-me. O segredo da fé, da esperança e do amor cristãos é o seguimento. É isso que nos falta hoje e sempre. Sermos aprendizes, alunos atentos de Jesus, ouvindo, meditando, compreendendo e praticando as palavras de Jesus em seu Evangelho. E, em segundo lugar, alimentando-nos do pão e vinho da vida, na ceia eucarística, na missa. Sem isso, nada seremos, nada conseguiremos. Nossa pesca seguirá sendo mal sucedida. E é por isso que agora eu convido todos a essa bela oração composta por uma monja italiana para ilustrar, para concluir a nossa meditação e reflexão do Santo Evangelho deste domingo. Vai acompanhando, pois o texto estará aparecendo aí para você também. Obrigado, Pai, por teres me acompanhado além da noite, rumo ao novo amanhecer, onde teu Filho Jesus me encontrou. Obrigado por teres aberto o meu coração para acolher a palavra e teres operado o prodígio de uma pesca superabundante em minha vida. Obrigado pelo batismo nas águas da misericórdia e do amor, pelo banquete à beira-mar. Obrigado pelos irmãos e irmãs que sempre se sentam comigo ao redor da mesa do Senhor Jesus, oferecido por nós. E obrigado por não te cansares de abordar nossa vida e expor nosso coração, tu que unicamente podes curá-lo de verdade. Por fim, agradeço o apelo que o Senhor me dirigiu hoje, dizendo: tu, segue-me. Ó amor infinito, quero ir contigo, quero levar-te aos meus irmãos. Amém.
que assim se dê também a cada um de nós. Deus te abençoe, te guarde, te ilumine sempre, que você tenha um final de semana maravilhoso e abençoado. Até a próxima semana, se Deus quiser, sempre aqui na TV Canal 10 Fernandópolis.